Olá, eu sou a professora Daniele Reis, estou aqui no meu perfil do Instagram para falar hoje com vocês sobre exame da OAB mais uma vez. Nós estamos percorrendo uma série de lives semanais, todas as quintas, às 14 horas e 4 minutos, em ponto. Eu estou aqui com você para falar de algumas matérias extremamente importantes no exame da OAB. Então hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho e direito processual do trabalho, voltado obviamente para a OAB. Nós temos um convidado especial que é o professor Marco Antônio, conhecido como professor Marcão, muitos o conhecem. Até na divulgação dessa live eu tive muitos ex-alunos aí que acabaram já passando por ele. Ele é especialista na área e ele vai nos ajudar a desmistificar o exame da OAB, especificamente na matéria de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Eu tenho certeza que ele tem dicas preciosas para todos nós, que vai fazer com que você possa se sentir seguro no momento da prova, para que você faça uma prova de sucesso, e vai ajudar não só quem vai fazer a prova agora, mas com certeza aqueles que vão fazer essa prova, seja nos próximos exames, certo? Então, eu acho que o professor já entrou aqui. Olá, professor. Boa Boa tarde. amiguinhos! Tudo bem, professora Daniele? Tudo bom? E aí, hoje vamos nas dicas de direito do trabalho? Ah, sim, vamos. Ó, eu vou confessar para vocês, o professor me falou hoje que ele já vai antecipar o que vai cair na prova, né, professor? Hoje, como você colocou, o famoso trabalhize-se. Trabalhize. É isso mesmo. Até explicando um pouquinho, a ideia foi, a gente começou com uma live de constitucional, que foi o constitucionalize-se, e aí eu falei, eu vou pegar e usar o mesmo termo para todas as lives, né? E assim foi. Então, todas as lives têm esse mesmo sufixo aí, que é para o pessoal mesmo se ligar que é importante a gente incorporar aí as matérias, né? E por isso que a gente vai falar hoje das principais matérias. O professor inclusive leciona em pós-graduação, em cursos da OAB, né, em preparatórios de cursos da OAB, então ele tem todo o gabarito aqui para nos ajudar. Pessoal, lembrando quem está entrando, se puder compartilhar, escreve também para a gente aqui que compartilhou, que é importante a gente dividir conhecimento, que é isso que eu estava explicando aqui, ok? Ok. Professor, E eu muito costumo fazer a obrigada. brincadeira, né? Eu Fica costumo à fazer a vontade. brincadeira com os alunos, que normalmente, né, eu dou aula para as duas principais matérias do exame da OAB, que é trabalho e ética, né? A gente brinca que são as matérias mais importantes. A brincadeira, viu, professora Daniele? Porque se você parar para raciocinar, são 11 questões de trabalho, né, e processo, e 8 de ética. Eu também sou professor de ética, né? Eu dou aula de trabalho e de ética. Não sabia que foi isso. São 19 questões. São 19 questões, somando as duas matérias. Já dá quase os 50% que o aluno precisa para aprovação no exame, né? Então eu faço essa brincadeira. É interessante até porque o pessoal às vezes acha que a gente tem um mínimo de cada disciplina, né? E não tem. A gente precisa ter aí 50% da prova feita. Ó, né? tô aqui com um colega aqui que disse que foi seu aluno. Tudo bem, professora? Oi! Acho que da FAINAC ainda. Aqui, Fernando Brandão. Fernando Brandão. Ele disse que foi na USCS. A USCS, na USC é verdade, é verdade. Eu sabia que não era daqui, eu sabia que era da certo. Muito bom, Fernando. Deixa eu dar um oi para minha professora também aí, Marcão. É verdade, eu dei aula de Direito de Família para ele. Verdade. Fernando está se preparando também para o exame da OAB. Também está no caminho já. Ah, legal. Boa sorte, Fernando. Boa sorte a todos aí que vão para todos nós prestar agora.
Professor, então fica à vontade, né? O pessoal já fomos apresentados, então o senhor fica tranquilo aí. O que a gente gostaria de escutar um pouquinho do professor, pela sua experiência. A professora, assim, os alunos... Pode falar, Daniela. Não, quais são os temas, o que mais cai, né? A gente gosta também de ir logo ao ponto, mas o senhor fica à vontade. Para passar para os alunos, né, o que nós combinamos? A professora Daniela está bem focada nessa parte do exame da OAB, então por isso que a professora Daniela está fazendo as lives aí com os professores de cada matéria, já para tentar passar para vocês, né, aquilo que nós direcionamos para o exame da OAB, aquilo que realmente tem mais incidência na prova. Né? E eu falo que eu tenho um pouquinho de experiência nessa brincadeira aí, que eu dou aula para o exame da OAB desde 2000. Então já há 20 anos dando aulas para o exame da OAB. Então a gente já tem, né, uma ideia do que o examinador vai direcionar para o aluno no dia da prova. E como eu também só vivo no direito do trabalho, né, eu só atuo na área trabalhista. Meu escritório é especializado em direito do trabalho. Eu não atuo em outras áreas. Então fica até mais fácil de eu mostrar para os alunos, né, aquilo que é mais importante para o exame da OAB, que é aquilo que você vai usar no dia a dia da advocacia trabalhista. Claro. E o examinador, ele está perguntando isso no dia da prova. Foi o tempo, né, que o examinador fazia só perguntinha básica na prova da OAB, regrinha geral. Hoje, você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, na área trabalhista, tem gente que até não gosta de direito do trabalho, viu, professora Daniela? Que às vezes na faculdade também o professor não deu a atenção. E aí o aluno chega para o exame, chega no cursinho, não é? Eu dou aula também para cursinhos, né? Dou aula em cursos jurídicos. Eu participei disso na faculdade. Aí o aluno fala assim, professor, eu nem sabia que existia súmula. Nem sabia que existia OJ. E é isso que cai na prova. É isso que cai na prova. Né? Porque no exame da OAB, o que eles vão perguntar? O texto da lei, você tem que ter o conhecimento da lei e da jurisprudência pacífica do TST. E o que é uma jurisprudência pacífica do TST? É uma súmula e uma OJ, orientação jurisprudencial. E eu falo para os alunos, a gente já sabe o que vai cair no dia da prova. Então até brinquei hoje de manhã, alunos, com a professora Daniela, a hora que ela ligou para confirmar a live, né? Falei, professora Daniela, fica tranquila que hoje nós vamos falar até as questões que vão cair na prova no dia 7. Eu fiz essa brincadeira, né, professora? Anotem aí, porque ele disse que vai dar já as respostas. A gente já vai, eu já sei, o que vai cair eu já sei. Eu não sei como é que vai ser a pergunta. Mas eu já sei o que vai cair na prova. Então vamos lá. Direito do trabalho são 6 questões lá no dia do exame. Processo do trabalho, 5. 11 questões. O que o examinador direciona para o dia da prova? Vamos falar primeiro de direito do trabalho, tá? Que é a parte do direito material. Podem anotar aí. Jornada de trabalho é um assunto que cai em toda a prova. Você tem que saber as regras de jornada de trabalho. A jornada comum, 8 horas por dia, 44 por semana. As jornadas especiais, jornada de trabalho do advogado, jornada de trabalho telefonista, bancário. Cai muito bancário na prova da OAB, né? E as regrinhas envolvendo a jornada. Hoje o que cai muito na prova da OAB, reforma trabalhista. A reforma trabalhista, o examinador pergunta agora em todo exame. Então, as regras envolvendo banco de horas, que é a compensação, né, da jornada, que agora não precisa mais fazer pelo sindicato. Hoje eu posso fazer um banco de horas diretamente entre empregado e empregador. Não precisa mais do sindicato participando. Então, a gente já sabe que uma pergunta sobre jornada de trabalho, professora, vai cair na prova. Podem anotar aí, estudem, jornada de trabalho. Inclusive os intervalos para descanso na jornada. O intervalo para refeição, o intervalo entre 2 jornadas de trabalho, o intervalo que você tem para fazer também dentro da jornada, se você trabalha digitando, datilografando.
que é o artigo 72 da CLT. O intervalo para quem trabalha em câmaras frias, né, câmaras frigoríficas, a cada 1 hora e 40 minutos, né, a cada 100 minutos de trabalho, você tem que parar para descansar, fazer um descanso. Então, isso daí é certeza. Na prova da OAB, anotem aí, primeiro tema que vai ter que estudar, jornada de trabalho. Segundo tema, professora, remuneração. Você tem que saber as regras de remuneração no direito do trabalho. Porque quando a gente fala em remuneração, tem aluno que pensa que é só o salário, né? Ah, o empregado recebe o salário do empregador. Não. Lembra que eu falei para vocês? Hoje na prova da OAB não cai mais só regrinha geral. Você tem que saber também as regras específicas. Então hoje, jornada de remuneração, a reforma trabalhista que mexeu muito também, viu, professora Daniela? Nas regras de remuneração. Então o aluno tem que saber, vai ter que conhecer as regras das gorjetas, comissões, prêmios, gratificações, principalmente aquela gratificação do cargo de confiança. Se eu sou empregado cargo de confiança, eu tenho o meu salário mais a gratificação do cargo de confiança, que tem que ser pelo menos 40% essa gratificação. Artigo 62 da CLT. E isso influencia na jornada, porque se eu sou cargo de confiança, o examinador pergunta muito isso na prova da OAB. Se eu sou cargo de confiança, qual que é a consequência na minha jornada de trabalho? Não tenho o direito de receber hora extra. Quem é cargo de confiança não tem direito de receber hora extra. Porque ele já recebe essa gratificação de função pela responsabilidade do cargo. Porque ele tem poderes de contratação, demissão. É o cargo de confiança absoluto. Então, ele recebe, além do salário, uma gratificação. Pessoal do ramo da alimentação, da hotelaria, gorjetas. Então, vocês têm que saber que no exame da OAB, que além do salário, também tem gorjetas. E já vou até tentar antecipar uma prêmio. Hoje o prêmio não tem mais natureza salarial. Se eu receber um prêmio do meu empregador pelas metas que eu cumpri, as metas atingidas, eu recebo um prêmio, uma premiação. E essa premiação com a reforma trabalhista não tem mais reflexos nos seus direitos trabalhistas. Então essa premiação você vai receber o valor, vamos dar um exemplo, R$500 eu recebi de prêmio. Só vou receber esses R$500 e mais nada. Esses R$500 não tem mais reflexos nas férias, no 13º, no fundo de garantia. Então anotem aí, tem que estudar regras de remuneração. Outro assunto, professora, que é certeza que vai cair lá no dia 7. Estabilidades. Estabilidades, pode anotar aí, vai cair uma pergunta de estabilidade. Ou vai cair a estabilidade da grávida, ou vai cair a estabilidade do acidente do trabalho, ou vai cair a estabilidade do membro da CIPA, porque é um assunto frequente na Justiça do Trabalho. Hoje, muitos empregadores demitem empregadas grávidas. A empregada está grávida, rua. O empregador não está nem aí, ele demite. Ainda mais nessa época de pandemia, né? Que muitas empresas estão passando por dificuldades econômicas. O empregador demite e já fala, se quiser vai para a justiça. Procura seus direitos. E o examinador vai querer saber de você isso no dia da prova. Se a empregada está grávida, ela pode ser demitida? Não pode. O emprego dela está garantido. Até 5 meses após o parto. Se eu sou o diretor do sindicato, dirigente sindical, também tenho um emprego garantido. Se eu sou membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, tenho estabilidade. Se eu sofrer um acidente do trabalho na empresa, fico afastado pelo INSS, pela Previdência Social. Quando eu volto do INSS, a empresa não pode me demitir. Eu tenho uma garantia no emprego, de 12 meses no mínimo. Então são assuntos, professora, frequentes na prova da OAB.
frequentes. Aí estão perguntando aqui, ó. Professor, sem te cortar, não sei se o senhor viu aí a pergunta, o comentário, isso aqui, né? Ó, bom, primeiro, o que perguntaram aqui, ó, fizeram uma pergunta aqui, a grávida pediu demissão. Então eu falo isso para os meus alunos. A estabilidade é sem justa causa. Se ela pediu demissão, ela renunciou à estabilidade, perdeu. Costuma falar, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Não foi a empresa que te demitiu, foi você que pediu demissão. Se você pediu demissão, você renunciou à sua estabilidade. Isso cai muito na prova da OAB, na primeira e na segunda fase. Se a empregada está grávida, pediu demissão, processou a empresa pedindo a estabilidade, aí a peça vai ser contestação. Na contestação, você vai ter que falar que ela não tem direito, que ela pediu demissão. A estabilidade é contra a demissão sem justa causa. Perfeito? Então, estabilidade, a pessoa não pode ser demitida sem justa causa. Agora, se ela pediu demissão, se ela cometeu justa causa, perdeu. Aqui nas perguntas, professor, o Miqueias está perguntando se é importante estudar as súmulas do TST para a prova. O professor falou isso logo no início. Anota aí, Michele? Quem te perguntou, Michele? Michele, anota aí. Já anota aí a súmula que vai cair da grávida na prova. Súmula 244. Anota essa súmula, estuda. São 3 itens essa súmula. Eu já vou falar que vai cair na prova, vou chutar. Se a mulher ficou grávida e ela foi contratada por um contrato por prazo temporário, contrato de experiência. Então ela está trabalhando no contrato de experiência de 90 dias, ficou grávida. Aí o empregador chega no 90º dia, professora Daniela, e fala assim, ó, acabou, você não passou na experiência. Estou te dispensando. Tem direito à estabilidade ou não, Miquelis? Tem. Está na súmula 244 do TST, o item 3 da súmula. Mesmo que a empregada seja contratada num contrato por prazo temporário determinado, tem direito à estabilidade. Então já vou dar os exemplos, tá? Contrato de experiência, contrato de aprendizagem. A aprendiz, né? O empregado aprendiz. Se eu fui contratado como aprendiz, o contrato é de 2 anos, prazo temporário. Se a mulher ficou grávida, não pode ser dispensada no final do contrato. O emprego dela está garantido até 5 meses após o parto. Então anota aí, Miquelis, súmula 244. Acidente do trabalho, anota aí, Miquelis, súmula 378 do TST, que é a súmula que fala da estabilidade do acidente do trabalho. Oi? Esse é mais um assunto que o senhor aposta que cai, acidente do trabalho, é isso? É o que eu estou falando. Vai cair estabilidade, professora. O assunto é estabilidade. Aí eu só não sei se o examinador vai perguntar a estabilidade da grávida, do acidente do trabalho, da CIPA. Ele vai escolher. Ele vai escolher uma das estabilidades. Outro exemplo, adicionais no direito do trabalho. É outro assunto que vai cair na prova. Os adicionais. Quais são os adicionais comuns na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho? Adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência, adicional de sobreaviso, adicional de prontidão. Então você está entendendo, professor? Ó, falei 6 adicionais. Na prova da OAB, vai cair um deles. O examinador vai fazer a pergunta sobre um. Porque isso acontece no dia a dia da advocacia. E são muitos processos na justiça, professora. Porque os empregadores não pagam corretamente. Se eu trabalho num ambiente onde existe um prejuízo à minha saúde, eu tenho que receber no meu olerite o adicional de insalubridade. Se eu trabalho num ambiente de perigo à vida, risco à vida do trabalhador, aí é o adicional de periculosidade, que caiu recentemente na prova da OAB. Motoboy, motoqueiro, falava que o empregado trabalhava com motocicleta. Além do salário base dele, o que ele tem que receber no olerite?
adicional de periculosidade. Está na lei, artigo 193 da CLT. Se eu trabalhar com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, o segurança pessoal patrimonial, né, o segurança, vigilante, e o motoboy. Professor, e se trabalhar do lado de um posto de gasolina? Isso, então vamos lá. Na prova da OAB, eu costumo falar para os alunos que a prova da OAB não é a prática, tá? É o texto da lei, súmula e OJ. Agora, essa história de posto de gasolina, ele teria que falar na prova da OAB que você trabalha no posto de gasolina exposto ao inflamável. Ele vai falar, trabalho exposto. Ou ele vai falar que é o frentista, professora Daniela. Vai falar que é o frentista do posto, que abastece o veículo, que tem até súmula 39 do TST. Agora, sabe qual é a discussão que não cai na prova? Que ele poderia deixar subentendido, até para que o estudante desse todas as possibilidades, né? Vou dar um exemplo. Muitos alunos me perguntam isso nas aulas, aí eu falo assim, ó, isso não vai cair na prova. Isso não cai na prova porque é questão prática. Vou te dar o exemplo. E se eu trabalho como funcionário no posto de gasolina, professora, mas na loja de conveniência? Eu sou funcionário do caixa da loja de conveniência, dentro do posto. Tenho direito ao adicional? Isso o examinador não pode perguntar na prova da OAB. Porque isso na prática depende de uma perícia, na primeira fase e na segunda. Não cai. Porque eu só posso te confirmar que esse empregado vai receber se foi feita a perícia e o perito tem que avaliar a distância entre a bomba de combustível e a loja de conveniência. Essa distância tem que ser de 7,5 metros. 7,5 metros. Só que isso não está na lei. Isso é uma norma do Ministério do Trabalho, a NR. E a NR não cai na prova. O que cai na prova é lei, súmula e OJ. Então, isso eu falo para os alunos. O que você tem que saber na prova da OAB, ele vai falar que você trabalha exposto a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal e patrimonial, ou trabalha com motocicleta. É o que está na lei. Certo. E na jurisprudência, vamos lá, finalizando a periculosidade. Na jurisprudência, tem uma OJ. Anotem aí, OJ 345 do TST. OJ 345. O TST decidiu nessa OJ que aqueles empregados que trabalham expostos à radiação ionizante, exemplo, aquele operador de raio-x no hospital, o médico que faz o raio-x, também tem direito à periculosidade. Radiação ionizante, o TST decidiu na jurisprudência que também existe perigo à vida. Então também dá direito adicional de periculosidade. Radiação ionizante. Então, os adicionais, estudem, tá? Estudem as regras de adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, adicional de transferência, adicional de sobreaviso, adicional de prontidão. É outro assunto que certeza que vai cair na prova da OAB. Um desses 6 cai na prova, tá? Outro exemplo, ainda no direito do trabalho, outro assunto importantíssimo. Verbas rescisórias, né? Você tem que saber quais são as verbas rescisórias de um empregado e as formas de rescisão. Hoje, a reforma trabalhista, já vou direcionar, viu, professora? Hoje a reforma trabalhista traz uma forma de rescisão de contrato que não existia antigamente. E o examinador está perguntando isso na prova. Que é aquela rescisão por acordo entre empregado e empregador. Como é que funcionava antigamente, professora Daniela? Antigamente, ou o empregado pedia demissão, ou a empresa que demitia ele sem justa causa. Hoje, a gente pode fazer um acordo. Vamos fazer um acordo? Professora Daniela, eu não quero mais trabalhar para a senhora. Eu não quero pedir demissão.
E a senhora também não quer me demitir porque fica caro demitir. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. E aí o artigo da CLT agora 484-A da CLT, ele autoriza rescisão contratual por acordo. E aí eu recebo todos os meus direitos, professora? Nesse acordo? Não. O artigo reduz suas verbas rescisórias no acordo. Entendeu? Vou receber pela metade. O aviso prévio indenizado eu vou receber pela metade. Vou receber pela metade outras verbas indenizatórias. Não tenho direito ao seguro-desemprego. Não vai receber seguro-desemprego. Fundo de garantia, eu não consigo receber o fundo de garantia lá na Caixa Econômica na integralidade. Eu não consigo sacar todo o dinheiro. Vou sacar no máximo 80% do valor. A multa, tem direito à multa. A multa não é de 40%, é pela metade, 20%. A multa não é de 40%, é de 20%. Então, são novidades da reforma trabalhista que o examinador vai perguntar. Ele vai perguntar. Ele vai questionar. Tem dito aqui, é previsível até o que eles pedem, porque é muito amplo, todas as matérias, é muito amplo, então é meio previsível. E aqui a dica do professor, mais refinada nesse sentido, é que além de ser previsível, é o dia a dia da advocacia trabalhista. É o dia a dia, eles estão direcionando para isso. Essas novidades da legislação e da jurisprudência no dia a dia. No dia a dia da advocacia trabalhista. Então, se você se preparar dessa forma para o exame, você não tem dificuldade no dia da prova. Aliás, eu costumo falar para os alunos que hoje a segunda fase da OAB, na matéria trabalhista, a prova é muito fácil. É tranquila. Está muito fácil a prova de segunda fase. Porque eles estão direcionando para isso, para o dia a dia do que você vai fazer no seu escritório. Eles não estão mais indo lá em rodapé de livro. Vou fazer uma pergunta para enganar o aluno. Ou lá naquela regrinha de rodapé. Não. São assuntos rotineiros. Agora, o senhor acha que essa prova vai ser mais difícil? Achismo mesmo, né? Eu acredito. Porque então, assim, a gente não teve prova durante o ano passado todo, praticamente, né? Você acha que eles vão pegar mais provável, né? Então, eu acho assim, né? Eu costumo falar que o aluno que estudou, se você estudou, a prova não tem dificuldade. Não tem dificuldade, tanto na primeira quanto na segunda fase. É você saber direcionar os estudos. Se você estudar bonitinho ali, as regrinhas, a prova, o examinador pode fazer a pergunta que for, você conhece a regra. Então, assim, eu não costumo falar para os alunos, a prova do começo do ano é mais difícil, a do meio do ano é mais fácil. Não é nem por ser a primeira do ano, é porque a gente teve um ano atípico em 2020, né? Então, e aí o pessoal comenta isso, né? A OAB está precisando de dinheiro. A OAB está precisando de dinheiro porque não teve aprovação, não teve inscrição na OAB no ano passado. Então a prova vai ser fácil para todo mundo passar, que a OAB precisa arrecadar dinheiro. Não sei, professora. Não sei se tem esse viés, entendeu? Eu acho que hoje o exame da OAB é para mostrar se você tem o conhecimento básico do dia a dia sobre aquela matéria. Na matéria que a professora dá aula, Direito Civil, eu acho que a senhora costuma também falar as mesmas coisas. A professora deve orientar os alunos sobre as novidades, a legislação, a jurisprudência. Eu acho que para o exame não existe, essa questão política de vamos deixar essa prova mais fácil, porque precisa arrecadar dinheiro, agora vamos fazer uma prova difícil para segurar o mercado de trabalho. Eu não vejo esse viés. Não é nem precisa se preocupar, é isso mesmo, né? Foi só uma objeção aqui, mas não devemos mesmo nos preocupar. O objetivo, inclusive, aqui é que a gente consiga
dar um direcionamento, um plano de estudo, uma ideia para facilitar e vocês vão conseguir. O objetivo é esse. Eu falo para o aluno, se você estudou, quem estudou, a prova é fácil. Estudou, passou. Não tem dificuldade. Mas tem que levar a sério. É o que a senhora falou. Tem que levar a sério. Disciplina, um plano de estudo. Estudou, passou. A prova é fácil. E começar hoje, né? Tem gente que fala assim, quando começar, professora, para estudar? No primeiro dia da faculdade, gente. É o que eu tenho chamado aqui de estudo responsável. É você ter as suas anotações na faculdade, né? Gravações, porque isso é essencial para que a gente, lá na frente, revisite, porque você não vai nas vésperas da prova, que nem geralmente é uns 60 dias antes da prova que a gente fica sabendo do edital. Você não vai nesses 60 dias estudar o que você estudou nos 5 anos. Não dá. É humanamente impossível. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. É dar o direcionamento, é dar o foco, o planejamento, seja para os 60, seja para os 30, mas não é aprender. É você revisitar e, justamente, o objetivo das lives, tudo que o professor está falando aqui, é você ir direto ao ponto, né? Boa tarde, pessoal que está entrando. É isso mesmo. A live vai... Acho que teve aí uma aluna, acho que deve ser a aluna do senhor, que perguntou se a live vai ficar gravada. Eu sempre deixo lá no IGTV, tá? Então depois vocês podem revisitar, assim, a live, tá? Bom, outra coisa, professora. Trabalho é isso, ó, eu até marquei aqui para mandar para eles, ó, jornada, remuneração, estabilidades, súmulas e OJs, eu coloquei, os adicionais e as verbas rescisórias. Isso. Então, tem mais coisa aí no trabalho. Vamos lá. Professora dá aula em universidade, né? Faculdade. Eu dou aula em curso jurídico. Mas a regra é a mesma, tá? Vou explicar a situação. Não adianta o aluno só assistir a aula lá na faculdade. Não adianta só assistir a aula que eu dei no cursinho para ele. Não é isso que vai fazer a aprovação do aluno. Você tem que estudar em casa também. É isso que a senhora estava falando e eu também confirmo. É pegar aquele conteúdo que nós passamos na aula e depois em casa você tem que fazer simulados, estudar os testes. Você tem que ter um estudo direcionado fora da sala de aula também. Eu falo para os alunos, aprenderam as regras hoje? Aprendemos, professor. Então, se não chegar em casa e vão pegar um livro lá de 5.000 questões da OAB e vão ver se isso que eu ensinei hoje vocês estão aprendendo na hora da prova, na hora de ler o teste e resolver o exercício. Porque o aluno que não treina, professora, não dá certo. Você tem que treinar a regra. Então é a sala de aula, né, a faculdade que está te dando a aula, o curso jurídico, e depois em casa o aluno tem que complementar os estudos. Nós direcionamos. Vai cair isso, só que você tem que treinar em casa para ver como é que o examinador faz a pergunta sobre esse assunto. Aquelas histórias lá, assinale a alternativa correta, assinale a alternativa incorreta. Você tem que tomar cuidado com esse exercício, né? Na hora da prova, porque senão você acaba se complicando. É outro ponto que eu tenho batido aqui com eles. Simular é muito importante. A gente saber a estrutura da peça, da prova, como que eles perguntam, né? E, mais uma vez, olha o que o professor disse de novo, a gente já ouviu isso na semana passada, estudar a lei, as súmulas, as OJs, que inclusive hoje o professor está dando até a dica de algumas específicas para vocês. Então, não adianta, não fica perdendo tempo com o livrão lá de doutrina, porque agora não é exatamente o momento, né? Então, isso já foi. Né? Por isso que eu estou falando, os seus resumos, as leis, as súmulas e orientações jurisprudenciais no caso de ter trabalho e processo de trabalho. Né? Eu não sei se a professora, né, como criou esse canal aí para o exame da OAB, né, especial para os alunos, se a senhora está fazendo coleta de materiais para direcionar para os alunos, porque eu fico à disposição, professora,
de encaminhar para a senhora. Muito bom. Eu encaminho para a senhora meus resuminhos de direito do trabalho, de ética, os simulados que eu preparo para os alunos. Eu encaminho para vocês tranquilamente, para facilitar, para ajudar os alunos, né? Isso foi bom o senhor falar, porque quem entra neste meu WhatsApp só recebe material silenciado. O link está na minha bio, está lá, Data Vênia, que é o projeto, né? Que é justamente para a gente discutir a advocacia, discutir o direito, seja então na prática ou seja ainda academicamente. Então entra lá na lista, faz parte do WhatsApp que eu mando por lá, o que eu chamo de presentinhos para eles, né? Então vou mandar os presentinhos, então. Isso, quem tem interesse está lá. E aí o professor vai mandar e eu vou colocar os presentinhos lá na lista, lá no WhatsApp. Então entrem lá, tá bom? Isso, vou encaminhar esses materiais para vocês, para ajudá-los. No meu Instagram, acho que a senhora viu também, eu coloco as dicas, né? Fala, essa semana dica de direito do trabalho, dica de ética. Eu faço um personagem lá para ficar mais fácil, visualizando, né? O personagem e a regra. Fiz bastante disso, muitas brincadeiras que ajudam a memorizar a regra no dia da prova. Aí eu gostaria de falar agora sobre processo do trabalho. Direito do trabalho a gente já deu uma direcionada boa. Processo do trabalho. O que eles perguntam em processo do trabalho? Nós já sabemos já. Então eu já sei o que vai cair na prova da OAB lá no dia 7 de março sobre processo do trabalho. Primeiro tema, vocês têm que estudar rito sumaríssimo e rito ordinário. As diferenças. Diferenças entre o rito ordinário na Justiça do Trabalho e o procedimento sumaríssimo. Isso é certeza que cai na prova da OAB. Como é que é a petição inicial trabalhista pelo rito ordinário? Como é que é a petição inicial trabalhista no rito sumaríssimo? Como é que funciona a citação do réu se o rito for ordinário? E se o rito for sumaríssimo? O examinador adora isso, professor. Porque nós temos diferenças específicas. Vou te dar um exemplo só para a senhora entender. A senhora não é da parte trabalhista, mas vou dar um exemplo. Se o rito for o ordinário, você tem o direito de citar a reclamada, o réu, por edital. Você cita por edital e prossegue o processo. No rito sumaríssimo não existe citação por edital. Se o oficial de justiça não localizar a reclamada, as regras, o procedimento sumaríssimo restringiu direitos processuais das partes. Outro exemplo, professora, prova testemunhal. Se a minha reclamação é pelo rito ordinário, na audiência eu posso ouvir até 3 testemunhas. No sumaríssimo, só 2. Só 2. Então, o rito sumaríssimo, ele reduziu os direitos das partes. E o examinador quer saber isso de vocês no dia da prova. Ele vai falar, tal reclamação é pelo rito ordinário, qual é a regra? Essa reclamação é pelo rito sumaríssimo, qual é a regra? E como a professora Daniela disse para vocês, alunos, vocês têm que se habituar já. Professora, como é que a FGV faz a prova da OAB? Ela conta uma historinha primeiro. Não sei se os alunos já estão treinando isso. Primeiro o examinador conta uma historinha para você, uma historinha, entre aspas, prática. Uma situação, uma historinha. E aí ele vai fazer a pergunta sobre aquela historinha, que é um assunto daquela matéria. Então ele vai contar uma historinha. Silvio propôs reclamação trabalhista em face da empresa Beta Limitada pelo rito sumaríssimo. No dia da audiência, Silvio precisa ouvir testemunhas para comprovar o que foi alegado na petição inicial. Ele conta a historinha, tá vendo? Aí ele vai falar assim, de acordo com a legislação trabalhista, quantas testemunhas Silvio poderá ouvir? Então, primeiro ele conta a historinha e depois você tem que conhecer a historinha
e a regra que ele está colocando ali. Antigamente, né? Mais uma vez a questão da prática, né, professor? É como você visualizar, né? Por exemplo, eu estou no meu escritório, o senhor está no seu escritório. Chegou o cliente, né? Ele vai contar a historinha, nós vamos acolhê-lo e vamos dar aí, com a técnica, vamos dar a solução. Então, é isso que vocês vão ter que fazer na prova. Né? Hoje a prova da OAB ela é assim, porque antigamente, na época da VUNESP, na época da Fundação Carlos Chagas, eu peguei todas essas instituições, professora. Eu dou aula há 20 anos. Então, quando eu comecei, era a VUNESP, depois Fundação Carlos Chagas, depois a CESP e agora a FGV. Lá no começo, a pergunta era muito fácil. O examinador perguntava assim, lá naquela época. Reclamação pelo rito sumaríssimo. Quantas testemunhas podem ouvir? Era assim, na lata. Hoje não. Hoje o examinador conta uma historinha e aí você tem que interpretar essa historinha para assinalar a alternativa correta. Por isso tem que tomar muito cuidado na leitura, na interpretação de texto, da historinha que ele está te contando, para você não se equivocar. Então vamos lá, primeiro assunto, processo de trabalho, rito ordinário, rito sumaríssimo. Segundo assunto importantíssimo na parte processual, tá? Regras de audiência, professora. Você tem que conhecer as regras de audiência trabalhista. Ele está perguntando isso em todo o exame. Se na audiência o reclamante não comparece, o que o juiz tem que fazer? Se a reclamada não comparece, o que acontece? O que o juiz tem que fazer? Tá? Ele pergunta muito isso. As regrinhas de audiência. Outro assunto, recursos. Recursos. Você tem que ter o conhecimento sobre os recursos no processo do trabalho. Qual que é o recurso, qual que é o prazo do recurso, a tramitação do recurso. Regra processual completa, né? E que vocês também na área civil, vocês também, o aluno tem que ter o conhecimento no processo civil. A gente vai falar de civil, a gente fala em processo civil dos recursos. Se a gente vai lá para penal, os recursos também são relevantes. Penal. Aqui não é diferente. Né? E você tem que conhecer as regras de cada área, né? Porque você vai responder na prova questão de direito do trabalho, processo do trabalho. Direito civil, processo civil. Direito penal, processo penal. E aí vamos dar um exemplo para os alunos? Lá no direito civil, como é que chama o recurso que manda o processo da vara civil para o tribunal? Apelação. Na Justiça do Trabalho não tem apelação. Na Justiça do Trabalho, qual que é o recurso? Qual que é o recurso que manda o processo da vara do trabalho para o tribunal? É o recurso ordinário. Qual é o prazo, professora? Lá na apelação, prazo de 15 dias. E o recurso ordinário trabalhista? 8 dias. Então, é um assunto, esse assunto de recursos, você tem que estudar, porque eles perguntam. Qual é o recurso? Qual que é o prazo? Tem que saber. Tem que saber. Outro tema que pode anotar aí, vai cair uma pergunta. Execução trabalhista. Execução. O aluno tem que conhecer as regras de uma execução trabalhista, que lá no processo civil vocês chamam de cumprimento de sentença, não é? Na área civil não é execução, é cumprimento de sentença. Ficou um nome bonito, né? Cumprimento de sentença. Na Justiça do Trabalho é a execução. Execução trabalhista. Então você tem que saber as regras da execução trabalhista. Como é que o juiz promove uma execução trabalhista? Qual que é o prazo que as partes têm para apresentar seus cálculos, para o juiz homologar os cálculos? Como é que o juiz faz a penhora de bens numa execução trabalhista? Você tem que saber aqueles bens que não podem ser penhorados, né? Os bens impenhoráveis, bem de família, aquelas regrinhas clássicas, né? Poupança até 40 salários mínimos, o salário tem penhorável. Quem viu aí o meu perfil ontem, eu falei disso ontem, de um caso de um cliente, até um aluno falou, professora, um ex-aluno já advogado,
Falei, eu tive um caso semelhante na Justiça do Trabalho. Eu falei, olha, isso aí. Então, as regras de empenhorabilidade também se aplicam, né? Se aplicam porque a CLT é omissa, a gente usa o CPC. É o CPC que é utilizado no processo do trabalho subsidiariamente. E hoje, o que eu falo para os alunos? O que você tem que saber na execução de novidade, anotem aí, tá? Anotem aí. Reforma trabalhista. Novidades da execução trabalhista. Prescrição. A reforma trabalhista colocou na CLT que existe a prescrição do seu crédito trabalhista, tá? Chamada prescrição intercorrente. É aplicável no processo do trabalho. Anotem aí, artigo 11A da CLT. Leiam esse artigo aí, alunos. Artigo 11A da CLT. E outra novidade da execução, que vai cair em prova, aquela história do sócio retirante, professora Daniela. Eu sou sócio da empresa e eu me retiro da sociedade. O juiz do trabalho pode penhorar o meu patrimônio para pagar dívidas da empresa que eu fui sócio? O ex-sócio responde com seu patrimônio numa dívida trabalhista? Hoje a regra é diferente da de vocês no Código Civil. Porque antes da reforma trabalhista, era a mesma regra do direito civil, que o sócio retirante respondia por até 2 anos da sua saída de forma solidária, que é o que diz o Código Civil, artigo 1003 do Código Civil, né, o parágrafo único. Hoje a regra não é mais essa na Justiça do Trabalho. Então anotem aí, alunos, anotem aí, faça anotação. Ó, dica do professor Marcão, já estou te dando uma questão, hein, no dia 7. Artigo 10A da CLT. Artigo 10A. O sócio que se retirou da empresa continua respondendo pelas dívidas trabalhistas da empresa? Continua. Qual é o prazo? 2 anos. Por 2 anos ele continua respondendo. Só que a responsabilidade não é mais solidária. É subsidiária. Responsabilidade subsidiária. Então o juiz, para pegar o patrimônio do ex-sócio, primeiro vai ter que executar a pessoa jurídica, tentar receber da pessoa jurídica, depois dos atuais sócios, e só por último que ele pode penhorar os bens do sócio retirante. Diferente do Código Civil, né? Diferente da regra antiga, que a responsabilidade era solidária. Era solidária. Não é mais, agora é subsidiária. Artigo 10A da CLT. Beleza? E aí, com a reforma trabalhista, qual a outra dica que eu já dou? Que nos últimos 5 exames, professora, foram 4 questões sobre esse assunto. Que é o chamado, hoje eu posso fazer o chamado acordo extrajudicial. Acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Antes não podia, porque a gente tinha a discussão dos direitos indisponíveis. Isso. A nova CLT autoriza o acordo extrajudicial. Mas com regras, desde que você cumpra as regras do jogo. No acordo extrajudicial, não existe o jus postulante. Você tem que contratar um advogado. É obrigatória a contratação do advogado. Cada um tem que ter o seu advogado. Reclamante e a reclamada tem que ter o seu advogado e assinam a petição em conjunto, fazendo o acordo extrajudicial. Porque antes, como é que eu faria um acordo com a empresa, professora? Tinha que ser dentro do processo. Eu tinha que processar a empresa, promover minha reclamação trabalhista, e aí no dia da audiência fazia o acordo. Hoje não precisa mais entrar com a reclamação trabalhista. Hoje a gente já pode fazer uma petição de acordo, e ir direto na vara do trabalho para o juiz homologar o acordo. Sem ter processo. Sem ter o processo em andamento. Então a gente vai explicar para o juiz, juiz, o reclamante foi demitido, recebeu suas verbas rescisórias e ele pretende processar a empresa para pedir horas extras. Só que ele não vai entrar com processo, que a empresa já está formalizando um acordo aqui com ele, extrajudicialmente. Então não vai precisar entrar com a reclamação trabalhista.
eles já estão fazendo um acordo. Aí você estipula lá, o acordo é de R$ 10.000, 2 parcelas de 5.000, dia tal, primeira parcela, dia tal a segunda, se não pagar tem uma multa, e aí o juiz vai lá e homologa o acordo. Só que tem as regras, né? Cada um tem que ter o seu advogado, a petição tem que ser assinada por 2 advogados, não tem juspostulante. E aí outras regrinhas especiais, né? E aí que a senhora falou, né? Direitos indisponíveis. Se o juiz entender que esse acordo é fraudulento ou prejudicial, aí o juiz não é obrigado a homologar. Ele extingue a ação. É isso que está caindo na prova da OAB, inclusive. Essa pergunta. O juiz não homologou o acordo. Extinguiu. E aí o que você tem que fazer? Recurso. A alternativa correta é recurso ordinário. Se o juiz extinguiu e não homologou, qual que é a medida judicial cabível? Recurso ordinário para o tribunal. Então anotem aí, estudem esse assunto também. Acordo extrajudicial. É outro assunto que cai muito na parte de processo do trabalho. E aí o que eu falei para a doutora, né? Aqui é uma live de orientação, né? Só um direcionamento, mas vamos dar os presentinhos para os nossos alunos, né? Vamos mandar um materialzinho. Isso mesmo. Então, quando o professor mandar... a gente já está caminhando para os últimos minutos, então é bom a gente finalizar para compilar. Eu fui até escrevendo para facilitar aí para vocês, então vocês olhem aí no chat, que eu coloquei todos os assuntos que o professor já deu como dica, né? Embora eu também mande um mapa mental lá para esse grupo, que são os presentinhos, né? Eu faço um mapa mental e coloco lá, coisa que eu não disponibilizo no Instagram, então por isso que é importante você estar lá na lista do WhatsApp e se inscrever na página do DataVênia, tá? E aqui também processo do trabalho que o professor falou. Então tá aqui os ritos, sumaríssimo e ordinário, as regras de audiências trabalhistas, os recursos, a execução trabalhista, a reforma trabalhista, especialmente ali na prescrição intercorrente, que o professor falou, do artigo 11A, né? E a regra nova também do sócio retirante, do 10A, né? E, por último, o acordo extrajudicial, que é algo absolutamente inovador no direito no processo do trabalho, né? Então, tem uma grande chance mesmo de cair todos esses assuntos que o professor aí deu como dica, inclusive com tantos anos aí de experiência nos exames da OAB, né? Professor, queria muito te agradecer a disponibilidade de tempo, de vir aqui dividir o seu conhecimento com a gente. Já antecipo o agradecimento dos presentinhos que o senhor vai enviar. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, ainda dá tempo de fazerem aí. Também me dê um feedback se foi bom para vocês, porque eu espero que todas essas lives, essa dedicação de coração aqui que a gente tem de dividir o conhecimento, faça sentido para vocês, né? E te ajude de verdade. Então, é interessante quando vocês dão um feedback para a gente, falando se foi bom, se aplicou, se não aplicou, se foi interessante a dica, ok? Então, deem sempre esse feedback. Eu também agradeço. Participem nas próximas. Nossa, agradeço demais o convite também, fiquei muito feliz, né? Que aí me falaram que a professora era coordenadora, né, da universidade, e aí como eu vi, né, pesquisei, vi que a senhora está trabalhando em prol dos alunos, né, para ajudarmos realmente os alunos a tirarem da cabeça esse monstro chamado exame da OAB. Não é monstro, professora, não existe esse monstro. É o que estávamos falando, é estudar, é você estudar direitinho, criar um plano de estudo, você será aprovado no exame. Criou esse mito, esse monstro do exame, ninguém passa no exame da OAB, saiu no jornal que o exame reprovou 80% dos candidatos, e reprovou mesmo, professora, que esses 80% não estudaram. Mais um aluno, ex-aluno aqui, professora. Tem mais um aluno aqui, ó. O Luiz Peixinho foi seu aluno também. Olá, como é que vai? Como é que vai, Lili? Tudo bem? Muito bom. O Fernando e Peixinho trabalham juntos. É isso aí. Muito bom. Estamos todos juntos aqui. Prazer.
Prazer te ver. Tá bom, gente. Excelentes alunos. Muito Valeu. bom. Então, entendeu, professora? Não existe esse monstro de 7 cabeças. A reprovação é grande? É porque os alunos não estão se preparando corretamente. Então, e não estão se preparando, e era isso que eu ia falar, professor, não estão se preparando e já criam bloqueio, que é isso que eu tenho tentado trabalhar muito com eles. Já criou o bloqueio. Quantos alunos me chamam no direct, no meu WhatsApp, entendeu? No particular, falando, professora, não sei por onde começar, não sei o que fazer, estou com pânico da primeira fase, pânico da segunda fase, pânico. Muito calma. Então, por isso que eu tenho insistido bastante com eles aqui, de trabalhar a mente em conjunto com esse monte de matérias. Senão você olha lá, você tem que estudar de cada matéria e desespera e fala, não vou conseguir. Aí olha muita coisa. E fala, olha, 80% não passou, eu também não vou conseguir. E por mais que fale, tá, vou tentar ou vou conseguir, muitas vezes dá boca para fora. Então, é tentar ajudar vocês a trabalhar isso de verdade, para que vocês superem qualquer medo, qualquer bloqueio, porque, como o professor falou, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é possível sim você passar no exame da OAB. E os nossos presentinhos que vão ajudá-los, que a gente já faz um resumo. Já tem um resumo de direito do trabalho, de processo de trabalho, e fala para o aluno, estuda isso aqui. Você quer passar no exame? É isso aqui que você tem que estudar. Não precisa ficar desesperado. É muito artigo, muita súmula. Não, estuda isso aqui, ó. É isso aqui que você tem que... Esse roteirinho aqui, ó. Estuda isso aqui, faz os simulados, treina os testes, que é 40 pontos, ó. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Vai dar certo. E aí eu falo para os alunos, professor, eu tô meio com bloqueio. Então vamos fazer aí hidroginástica, vamos fazer uma sessão de yoga, que ajuda, professor. Eu tenho falado muito para eles da meditação, mas não no sentido esotérico, nada disso, da respiração consciente. É só para você controlar a ansiedade, controlar o nervosismo. Isso ajuda. Isso. Vai lá, entra na hidroginástica. É sobre isso. Na véspera do exame da OAB, dia 5 de março, vou fazer uma live com um especialista para falar de detox mental. É justamente para ir tranquilo para a prova. Perfeito. Então, assim, a gente está tentando ajudá-los aí de todas as formas. Eu espero que, de fato, a gente atinja o objetivo, né? E, professor, muito grata mesmo da sua participação, de ter doado um pouquinho do seu tempo. Foi um prazer enorme, mesmo te conhecer, não pessoalmente, mas em breve, quando tudo passar, a gente se encontra, com certeza, né? E vamos fazer mais coisas juntos. Foi um prazer enorme. Vamos dar aulas, dicas, presentinhos pessoalmente para os alunos. Presencialmente. Isso mesmo. Eu agradeço, viu? Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer, a hora que precisar. Todos que participaram. Estamos à disposição. Eu vou falar como se fosse no direito do trabalho. Eu estou de sobreaviso. À disposição de vocês 24 horas, a hora que precisar. Estou de sobreaviso. Muito bom. Semana que vem a gente fala sobre direito penal e processo penal, então eu espero vocês. Um beijo, professor, um beijo pro Fernando e pro Peixinho aí, ok? Um abraço. Obrigado. Um abraço, bom resto de semana. Tchau, tchau. Vocês também.